Olá, boa tarde. Vamos começar. Oi, primeira espectadora. Oi, Claudete. Oi, Rô. Oi, tá, boa tarde. Boa tarde. Tudo Tudo bom? bem? Tudo ótimo. E você? Tudo ótimo também. Deixa eu Então fixar tá bom. aqui nosso tema. Obrigada mais uma vez pelo convite de sempre. Obrigada a você por aceitar. Uhum. Vou acertar aqui o meu ângulo aqui direitinho. Pronto. Fixar Bem-vindos a aqui. todos que estão entrando. Muito bom. Olá, boa tarde. Ô, tá, eu aprendi com o Andrei ontem, que eu fiz uma live com ele ontem, né? Se a gente clica no Ah, aviãozinho aqui, a gente pode mandar o convite para as pessoas que a gente tem mais contato, se elas estiverem online, elas entram. Você manda no direct. vou Então, ele, mandar ele, aqui. ele me ensinou ontem, estou ensinando para um monte de gente. Legal. Eu vi que você me marcou. Uhum, Mas quando eu fui ver, já era tarde demais. não tem problema. Marcando Dei algumas para pessoas. algumas pessoas aqui. Ótimo. Bom, Pronto. nosso assunto hoje é um assunto que envolve uma porcentagem muito grande da população, né, Rô? Sim, 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 sim. Já dizia um Bem, professor meu de anatomia, tá? Acho que eu nunca te contei. Ele é um professor muito conhecido de anatomia. Não sei se ele é vivo ainda. Ele é um cirurgião, era um cirurgião geral. E ele dizia assim: falou, olha, acho que vocês aqui estão certos, viu? Porque todo mundo vai ter dor um dia na vida e sempre vai precisar de fisioterapeuta. Mas nem todo mundo vai ter que abrir a barriga, então vocês vão ter serviço a vida inteira, verdade, é. não é? É um fato, né? Sim, sim. Mas o que a gente puder fazer para diminuir, Claro, claro. vai Né? fazer. Muito bom. Vou falar um Bom, pouquinho, falar um pouquinho da gente primeiro, para quem não conhece a gente, né, tá? vamos. Você, você quer começar? Quer que eu comece? Fala um pouquinho, fique super à Começar. vontade. Bom, Bom, então, gente, para quem entrou agora, bem-vindo. Eu sou Roberta, fisioterapeuta. Estou aqui a convite da Thalita. Sou formada há 25 anos, ex-bailarina. Na verdade, eu escolhi ser fisioterapeuta porque eu fui bailarina, então eu queria estudar corpo, trabalhar com corpo. Mas eu não queria ser educadora física porque eu não gostava de jogar bola. E não queria cortar e nem furar ninguém, por isso não queria medicina. Então eu falei, vou ficar no caminho do meio. Foi assim que eu escolhi ser físio, né? Então, e desde a época da graduação, eu sempre fui extremamente encantada pelo estudo da anatomia, da cinesiologia, de biomecânica, de entender como é que as nossas alavancas funcionam, como é que os nossos músculos conversam um com os outros, né? Qual a relação da lombar com a mobilidade do quadril, do joelho e assim por diante. E a minha graduação foi a minha formação durante a graduação teve essa linha mestra de raciocínio desde o começo, né? Então, o estudo do movimento sempre foi o meu foco de atenção, o meu foco de estudo, tanto por gosto quanto na prática clínica mesmo, né? Eu sempre atuei na área de clínica, consultório, com diversas linhas de abordagem, sempre tendo esse viés do movimento, da qualidade de postura, qualidade de movimento, como pano de fundo, seja ela a técnica que for para a gente utilizar isso. Então, RPG, coordenação motora, cadeias musculares, método Bertazzo, todos esses são formas de olhar para essa qualidade
do movimento, qualidade biomecânica, qualidade da estática, qualidade da postura, né? Então, e a gente acabou se conhecendo por conta de um projeto que eu tenho, né? Que é ensinar qualidade de movimento para as pessoas. Esse projeto está acontecendo para público em geral, intitulado como Escola do Movimento. Esse projeto também acontece para profissionais da área da saúde, educadores físicos, fisioterapeutas, treinadores, cujo objetivo é ensinar as pessoas a se movimentarem com qualidade, porque eu acredito que a maior parte das dores, especialmente as dores crônicas, né, estão relacionadas com a forma inadequada de se movimentar e de fazer exercício. Então, foi assim que a gente se conheceu, né, Tá? Na verdade, eu fui sua paciente, Ah, é aí você me verdade. contou, né? É Pra verdade, é fazer verdade. Isso, fala um pouquinho. do grupo. Eu fui paciente da Rô, graças à indicação da Margot, a professora de tango, Uhum. e ela me convidou e, gente, desde que eu faço parte desse grupo com ela, o meu trabalho só decolou, assim, principalmente em termos de resultado dos alunos. E hoje a gente continua estudando, né, Rô? Uhum. E eu não quero te deixar, não, viu? Pode me aguentar aí. Com E é sempre certeza. É, importante encontrar com ela, sempre aprendo algo e a gente também troca muita coisa. Então, muitas pessoas falam, não é porque você fez a formação que você vai parar de estudar. Não mesmo. A gente sempre tem que estudar e é ótimo estudar ao lado dela. Vou me obrigada. apresentar um pouco agora, para quem não me conhece. Eu sempre tive contato com esporte na minha infância, graças aos meus pais. E a ginástica artística foi o esporte que eu mais me dediquei. Aos 16 anos, mais ou menos, eu já sabia que eu queria fazer educação física, porque eu sempre fui amante do movimento, eu não tinha a menor dúvida e eu realmente gostei muito da formação. Depois eu me especializei em Pilates, depois eu fiz especialização em dança. E quando eu fiz a formação do treinamento funcional, que inclusive foi indicação da minha querida Roberta, graças a ela que eu fiz a formação do funcional, que assim, a tríade do que eu acredito que um corpo precisa se fechou. Porque como eu vim da ginástica artística, sempre o treinamento é muito intenso. E eu sentia falta dessa parte, né, desse treino mais condicionado mesmo. E o treinamento funcional fechou isso que eu acredito, né? O Pilates para organizar o corpo, o treinamento funcional para condicionar mesmo, deixar forte, e a dança para você usar esse corpo forte, consciente no espaço. E hoje eu trabalho, além de dar aulas de dança criativa, que são movimentos mais livres, sem uma técnica específica, eu recentemente abri uma academia que tem essas 3 atividades como foco, inclusive estimulando as pessoas a fazerem os 3. E aí tô nessa arte de empreender atualmente sem deixar de estudar, como eu acabei de falar, né? Forever, né, Rô? É isso mesmo. Bom, E é, essa inte- é a minha e é, apresentação. e é interessante, né, tá, que assim, são duas áreas, eu brinco que são duas áreas que trabalham com movimento, né? Seja a área que for da fisioterapia, a nossa ferramenta de atuação é o movimento. E é lógico que a fisioterapia tem um olhar para o movimento, especialmente para os pacientes que sofreram alguma lesão, algum adoecimento, seja ele ortopédico, respiratório, neurológico, e a nossa função é recuperar a função perdida, né, ou potencializar as funções que ainda restam, né? E a educação física eu vejo como uma área de estudo de trabalhar com movimento no sentido de potencializar as funções, independente da pessoa ter sofrido uma lesão ou não, né? Então, são duas áreas que usam a mesma ferramenta, trabalham com finalidades diferentes e que muitas vezes deveriam se estar mais integradas, mais conectadas e falar a mesma língua, né? Então,
por termos esse ponto em comum, é que a gente super tem que conversar e trocar com o outro, um profissional trocar com o outro, interagir sempre. E o que eu aprendi com você, que é da área da físio, engrandece muito o meu trabalho. Assim como você, depois que você passou a treinar, a sua visão, quando você atende os pacientes, é outra, né, Rô? Com certeza. Não mudou quando você passou a treinar? Com certeza. Eu sempre falo isso, né? Que trazer os educadores físicos para próximo da físio é tão bom quanto os físios irem para, se possível, né? Ir para mais próximo da atividade ou da vivência prática que vocês preconizam realmente. O olhar, eu falo hoje com muito mais propriedade de experiência vivida do que só de conhecimento teórico, né? Com certeza, com certeza. E fica tudo muito mais fácil e com muito mais credibilidade, né? Sem dúvida. Legal. Bom, entrando para o nosso assunto do dia, dor. Como eu falei no começo, é um assunto que abrange muito, mas a gente vai manter o foco, porque assim, quando o corpo se expressa, ele fala com a gente através da dor. É uma comunicação que ele tem com a gente. Significa que tem alguma coisa errada. Ele está falando, ó, alguma coisa está errada. E aí, muitas vezes a gente fala, porque você precisa se movimentar, porque você precisa fortalecer, tá? A musculatura tá fraca, tudo mais, tudo mais. Só que, e quando é um corpo que já tem um movimento aí diário e essas dores continuam? Por quê, né? Como que isso acontece? Que é o tema da nossa live hoje. Legal. Voltando um pouquinho a falar eu vou dizer, campo, essa definição da dor, que é quase, a gente fala, vamos falar sobre respiração, que também é outro universo, vamos falar sobre a influência dos astros no nosso pensamento, enfim, é o universo, né? Então, se a gente puder delinear um pouquinho esse universo, né, falar de alguns tipos de dor, que é as dores que chegam na nossa rotina, que chegam na nossa prática. Então, pontuando algumas dores específicas, né? A gente trabalha com as dores especialmente relacionadas às dores provenientes do sistema músculo-esquelético, né? Lesões do esqueleto, lesões articulares, lesões musculares, e assim, tendíneas e assim por diante. Esse é o nosso repertório, né? Embora tenha dores que manifestem em outras estruturas, em outras questões. Dentro dessas dores do sistema músculo-esquelético, a gente tem as dores de origem traumática, ou seja, torceu o joelho, virou o pé na rua, doeu, inflamou, inchou, é uma dor aguda, traumática, frequentemente você tem como causa uma origem externa, o buraco na rua, o cara que entrou no jogo de futebol e prendeu seu pé quando você estava driblando e torceu o joelho. Ou, por exemplo, você leva um tombo e cai em cima do braço e fratura o ombro. Enfim, traumático, trauma. Né? A gente não tem como evitar trauma. A gente pode prestar atenção, evitar algumas coisas, mas acontece. Né? Agora, tem aquela outra dor que acontece na prática, especialmente na sua prática da atividade física, que são as dores que o próprio exercício deflagra, que aparecem nos músculos que estão fazendo o processo de condicionamento, né? Então, assim, tem umas dores que a gente diz assim, isso é uma dor de treino ou é uma dor aguda, que você sente um machucado, uma dor limitante? Não, é uma dor de treino, né? Uma dor que o músculo fica dolorido, especialmente 24, 48 horas depois, que é essa chamada dor muscular de início tardio. Essa dor, somente para quem está começando, né, tá? É aquela dor que você faz 10 agachamentos no dia seguinte para sentar na cadeira, um Deus nos acuda. E vai acontecer, certo? É comum, né? É comum, né? Então, esse é um outro tipo de dor. E tem aquela dor que é a nossa grande preocupação, e aí entra nesse capítulo que você relata, que essa dor a gente não quer, que é essa dor normalmente de origem articular, que durante a prática de algum movimento, seja no dia a dia ou seja na atividade física,
a pessoa sinta uma dor aguda, limitante, que leve a alguma restrição de mobilidade, né? Então, vai fazer algum momento, sente uma dor aguda no joelho, sente uma limitação, um bloqueio na lombar. Essa dor a gente não quer. E é dessa dor que a gente vai falar aqui, né? Só para a gente ir pontuando para as pessoas entenderem para onde vai a nossa discussão, né? Então, acho que é importante falar isso. Então, é dessa dor que a gente tem muita propriedade para falar, né, tá? Queria que você falasse um pouquinho. Sim, essa dor aí que a Rô falou, que normalmente acontece de 24 a 48 horas depois, para quem tava com um corpo sem tanto movimento, ela é normal porque, pensa, o músculo tava lá só fazendo as funções diárias. Do nada ele sofre um estresse, ele tem um estímulo que ele não estava tendo nos últimos dias. Então é como se fosse uma microlesão no músculo, por isso que dói. Tem contato com a nossa inervação e dói, mas é normal, Uhum. né? É assim, o corpo falando, opa, o que você fez comigo? Sim. E aí, claro, aí depende, né, de cada situação, mas ou a gente solicita um descanso ou treino um pouco mais leve e depois continua e essa dor passa. Depois, mesmo mudando de treino, mudando o estímulo, você não vai mais ter essa dor tão forte, tão aguda quanto você teve quando nessa transição do sedentário para a prática, né? Uhum. E aí, essa que a gente vai falar mais hoje, que é a permanente, ela realmente não deve acontecer. E aí tem uma série de fatores que envolvem, né? Uma série de causas. E uma delas é a execução do movimento. Sim. Que eu acho que é a maioria, né? Pô, não é só você fazer. Você precisa fazer de maneira correta. Sim. Nosso corpo, gente, nossos movimentos são tridimensionais. Tem uma variedade enorme, só de ângulo. Por exemplo, se eu faço isso, é uma coisa. Se eu faço isso, é outra. Isso é outra. 5 graus já muda tudo. Isso. E é esse o cuidado que precisa ser feito, não só para a pessoa que está executando, quanto para o professor, quem está de fora, olhando. É muita responsabilidade, é o que faz diferença. Às vezes, só da gente corrigir a execução, que nem você sempre fala isso, né, Rô? Você que fala, eu tô falando sua frase aqui. Só À de vontade. corrigir, a dor já passa. Uhum. Então, para vocês verem o quanto isso influencia. Sim. É interessante, tá? Porque a gente vê, seguindo essa tua fala, a gente vê pessoas que acreditam, né? Que sentir estas dores que nós estamos discutindo é normal durante o treino. E essas dores não. Essa dor está trazendo uma informação para você, dizendo, tem algo errado sendo feito, então para, né? Então, para esse cuidado que a gente quer trazer, essa consciência que a gente quer despertar nas pessoas. E quando eu faço isso no consultório, e você faz isso na academia, quando a gente faz a correção, quando a pessoa aprende, às vezes, a fazer um movimento simples, você fala assim, olha, não tem que dobrar aqui, tem que dobrar colar, simplesmente isso já muda completamente a forma de recrutar a musculatura do movimento onde acontece e as queixas diminuem, né? Então, falando um pouquinho de como que esse raciocínio funciona na minha prática, para depois você falar como que isso permeia a sua prática, como é que os pacientes chegam para mim, né? Então, o paciente chega e fala assim, Roberto, estou morrendo de dor no pescoço, no trapézio, né? E aí, a gente vai fazer avaliação, vai fazer os testes, e aí quando a gente vai, por exemplo, né, fazer uns testes de movimento, a gente pede para a pessoa, sobe o braço, ela sobe o braço assim, né? Sobe com o trapézio, assim, sobe o pescoço, né, com o ombro para depois levantar o braço. Então, e aí é lógico que eu uso várias ferramentas para tratar, né, esta dor, mas, sem dúvida, uma das ferramentas importantes é reeducar essa forma de subir esse braço, né? E aí, quando a gente vai ver, por exemplo, isso tem a ver com isso aqui, ó.
postura no computador, que às vezes a mesa é alta, a cadeira é baixa e ela fica assim, ó, com o ombro o dia inteiro digitando, né? Já tem esse vício dessa elevação. Então, reeducar a postura, reeducar o gesto é uma forma de fazer com que, uma vez tratada dessas dores, essas dores não voltem a aparecer ou voltem numa intensidade menor, ou quando a pessoa percebe que está fazendo esse erro, ela mesma já se corrige e já começa a administrar melhor essas queixas, né? É trazer essa consciência, trazer essa corresponsabilidade do paciente para o processo de tratamento e de reeducação, né? Oh, você falou a palavra, consciência. Uhum. Porque, assim, às vezes, tanto o treinador quanto o aluno quer fazer aqueles movimentos mirabolantes, né? Ultra, mil coordenação. Circenses, né? Só que é pior, né? Porque para você chegar nesse nível aí de movimento, de os poliarticulares, né? Você precisa ter muita consciência. Uhum. E só de ter consciência não é fácil, já é difícil. Ainda mais para quem tá só no computador o tempo inteiro. Você não tá. Seu corpo tá ali, é muita mente. Uhum. Quem tem esse contato só de ficar o dia inteiro no escritório precisa receber esses estímulos do corpo. Porque é como vocês se conectam. Então, quando o professor dá o comando de como é o movimento, você vai entender muito mais do que se você não tivesse consciência. Rô, até vou abrir um parêntese aqui dessa palavra. Eu agora na quarentena dei aulas online, né? Direto, continuo ainda, na verdade. Uhum. E assim, eu falei, nossa, graças a Deus que meus alunos têm consciência corporal, porque tinha aula que eu ficava deitada, eu só falava com o meu comando, coloca o seu braço lá e a sua perna lá, leva a mão em direção ao chão e o joelho em direção ao peito. Só com o meu comando verbal, os meus alunos já conseguiam fazer. E isso eu fiz essa avaliação na quarentena, assim, nessa situação de aulas online, que aqui no dia a dia estava mais automático, sabe? Uhum. E isso faz muita diferença. Sim. Do aluno conseguir conectar a parte do corpo dele com o que ele precisa fazer no movimento e colocar isso no corpo. Entendeu? Uhum. Isso faz muita diferença. Para mim foi ótimo, né? Porque eu não precisava mostrar tanto. E eu fiquei super feliz também. Foi, assim, um feedback maravilhoso para mim. Eu elogiei eles, eu elogiava eles durante a aula. Isso realmente faz muita diferença. E aí, voltando, desculpa aí o parênteses, mas voltando ao nosso foco, é isso. Se você tem consciência do movimento, a chance de você fazer errado é menor. Se você tem consciência de até onde você pode ir, a chance de você errar é menor. E o que eu quero falar em relação a isso? Porque muitas vezes a gente faz errado e não dói. Mas aí daqui a uns 3 anos, você vai sentir, você vai sofrer a consequência de você ter feito errado esse tempo inteiro, que não doeu, não doeu, não doeu, mas tem uma consequência lá na frente. Por isso é que eu sou chata. Eu sou chata em relação à biomecânica. Pé no lugar certo, joelho no lugar certo. Precisa ser exigente para o aluno não sofrer lá na frente. Sim. Entendeu? Então, isso assim, é um processo silencioso, né, Rô, que acontece muitas vezes. Sim. Isso é algo que vocês precisam realmente se preocupar, verificar se está fazendo certo. Até os profissionais mesmo. Eu prefiro treinar com alguém me olhando para ver se está certo do que eu treinar sozinha. Por mais consciência que eu tenha, é outra coisa. Claro. Entendeu? Isso realmente é algo que precisa ser avaliado. Eu tô seguro na minha execução? Eu tô fazendo certo mesmo? Minha professora, a última vez que a minha professora me viu, ela me corrigiu isso aqui, ou meu professor, e tá certo. Isso você tem que estar 100% seguro para evitar com que essas dores apareçam. E eu acho que talvez a gente também trazer uma outra perspectiva, tá? Que além a qualidade de movimento, ela não só ela previne o aparecimento de lesão e de dor, como ela aumenta a performance, né? Ela melhora o desempenho. Tanto é que quando isso é claro, quando a gente chega na academia e você corrige
o movimento de alguém fazendo algo errado, aquela pessoa só consegue fazer aquilo com uma carga menor, né? E com uma carga menor, ela falou assim, nossa, o exercício ficou infinitamente mais difícil, mas ele está mais qualitativo, porque as forças estão mais bem distribuídas, as articulações estão mais integradas, tem mais coisa funcionando ao mesmo tempo, de forma integrada. Então, mais do além da prevenção, tem uma coisa de ver com desempenho mesmo. A gente melhora o desempenho, né? Quando você tem mais qualidade. É aquela famosa ditado do menos é mais, né? Menos Exato. carga, mais qualidade, mais resultado, né? Então, assim, eu acho que a gente tem sempre que trazer essa perspectiva também, que eu acho bem legal, né? E isso estimula, né? Porque anima. Você consegue Claro. progredir, você Uhum, progride. É muito bom. uhum, E o Rô tem um outro ponto também, que você citou no começo em relação aos traumas. Pessoas que têm traumas fora da prática da atividade física, sei lá, a pessoa sofreu um acidente. uhum. Muita gente tem medo de se movimentar em função porque acha que vai piorar. Mas, se bem orientado, pelo contrário, pode até melhorar essa condição no sentido de Claro, equilíbrio muscular, de ter claro, esse limite claro. articular, né? Esse limite até onde esse movimento pode chegar. E em muitos casos acontece da pessoa recuperar um movimento que foi perdido devido ao estímulo do movimento. Uhum. Não é verdade, Rô? E aí vamos de novo voltar para essa parceria físio, né? Preparação física, que tem um momento que o paciente que sofreu uma lesão, pode ser uma lesão, por exemplo, traumática, ele fez a reabilitação e não precisa mais ficar atrelado ao tratamento da fisioterapia, até porque a fisioterapia tem um momento que chega num ponto que ela não tem mais recurso para trabalhar com mais carga, mais sobrecarga. E isso já passa a ser da alçada dos profissionais de educação física. E aí entra esse momento dessa grande transição, né, de liberar o paciente da físio e encaminhar e esse profissional da educação física acolher com cuidado, com critérios, com essa conversa, essa parceria entre os profissionais, para que esse processo seja contínuo, né? Então, acho que e isso ele só tem a ganhar. O que a gente percebe talvez, no mercado, é essa grande dificuldade dessa continuidade do processo de reabilitação de uma área para outra, né? Eu acho que isso é o mais difícil da gente ver, né? Eu sinto muito que os meus pacientes têm medo de voltar para atividade física, especialmente se machucou fazendo na academia, na ginástica e tal, com muito receio, né? E ok, faz sentido. Então, essa Sim. transição que eu acho que é a cereja do bolo mesmo, né? E também tem a transição de quem já estava treinando, aí se machuca. E aí o profissional da educação física, ele também precisa ter esse cuidado de, olha, vamos dar uma pausa no nosso treino, vai para fisioterapia, reabilita, né, para voltar essa segurança até, inclusive. Eu acho que a fisioterapia é um dos melhores caminhos para tirar esse medo de mexer Uhum, novamente, uhum, movimentar uhum, novamente. uhum, uhum, uhum. E, é um caminho que vai trazer de volta para o treino, Isso. né? Por E isso agora, que se a gente tiver um fisioterapeuta de confiança para indicar e vice-versa, é claro, mais fácil. claro. E falando um pouquinho desse caminho de volta, né, tá? Quando um aluno seu sente alguma dor onde você, com todos os seus recursos, você não consegue resolver o quadro, sem dúvida, o aluno tem que entender que fala assim, olha, a minha atuação termina aqui, agora a gente precisa também de uma avaliação de um outro profissional, que pode ser o físio, pode ser o médico ortopedista, depende do caso, enfim. A gente precisa agregar forças, né? E eu acho Sim. que um bom profissional é aquele que sabe muito da sua área, inclusive os limites, onde ele começa e onde ele acaba, né? Então, quando a gente sabe bem esses limites, a gente sabe fazer parcerias e o importante é você saber, olha, agora, né, meus recursos se encerraram, eu posso te encaminhar para a Thalita ou
eu preciso de uma reavaliação ortopédica e assim por diante, né? Sim, sim. Bom, um outro fator que também está totalmente relacionado ao nível de dor em quem já treina é o sono, né? O sono é o momento em que a gente literalmente recarrega e as células musculares elas se regeneram e estão prontas para receber o estímulo novamente. Se esse corpo não dorme bem, não recarrega bem, ele vai ficar ali sobrecarregado e a dor é uma maneira do corpo se comunicar e falar: peraí que eu tenho que me recuperar, né? Isso acontece muito também. Isso a gente entra no repertório daqueles loucos por treino, né? Então, que aí querem treinar demais, especialmente eu vejo nas academias as pessoas que emagreceram, perderam muito peso e têm um desespero louco de não querer engordar e entram nesse overtraining, né? E aí eu brinco e falo assim, olha, overtraining aos 20 anos é uma coisa, overtraining aos 40 é outro, né? Então, o que você falou que com o tempo a pessoa pratica o movimento errado, quando ela pratica aquilo com 15 anos, 18, ela não dói nada, mas quando ela continua fazendo aquele gesto aprendido daquele jeito nos 30, já vai dar encrenca, né? Então, vale a mesma coisa para o sono. E para o sono e para qualquer pausa necessária, a gente sabe que alongamento faz parte de treinamento, respeitar a pausa de treino, qualidade de sono, tudo isso faz parte do treino para você ter um ganho crescente de performance, de desempenho, de resultados e assim por diante. Né? O corpo precisa de um tempo para se recuperar, porque a atividade física é um estresse que a gente dá para o músculo, para a articulação. Né? Então, o corpo precisa entrar no período de descanso para ele se readaptar, se reorganizar e voltar a funcionar normalmente. Então, quando você não dá esse tempo de recuperação, de readaptação, o organismo começa a entrar em falência, né? E aí pode lá até a gente vê assim pessoas que acabam se machucando mais porque não respeitam esses detalhes, essas questões, né? Sim, Então, o descanso é tão importante quanto o estímulo. exatamente, Fazer exatamente. de tudo para equilibrar os dois. Né? E falando um pouquinho de overtraining e qualidade do movimento, tá? A gente vê hoje, para quem treina muito, a importância de você diversificar a atividade física, né? Então, como você trouxe, a importância de você, um dia você faz funcionar, outro dia você treina, um dia dança, um dia faz isso aqui. Se fizer o mesmo treino 5 vezes por semana, pode me ligar já, porque vai ter dor. Sinto lhe informar, né? Então, assim, a gente vê os atletas de alto nível, né? Os jogadores de futebol, os atletas olímpicos, fazendo um estilo de treinamento altamente diversificado, que é para não sobrecarregar mecanicamente as estruturas com aquele mesmo gesto, mesmo estímulo, mesma sobrecarga, assim por diante, né? E é Então, que os atletas são conhecidos por sempre estarem lesionados, né? sim, E sim. é um nível de treino muito grande, uma carga É, muito grande. e aí você foi ginasta, e eu fui bailarina e a gente entende que já esta prática, né, prática de atividade física, quando levada ao nível semiprofissional, profissional, já não é uma questão de saúde, né? Então, assim, explorar a mobilidade que a dança, que a ginástica olímpica explora, a sobrecarga que os levantamentos olímpicos indicam, que os atletas, os corredores, os saltadores fazem para trabalhar aquela força de alavanca de membro inferior, aquilo, gente, aquilo não é para os normais, né? Então, assim, atleta de alto nível, eu aprendi que esporte é saúde enquanto lazer, não enquanto alto desempenho. Alto desempenho realmente é assustador o índice de lesão que alto desempenho produz, né? Então, aquilo não é normal. Então, você na prática da ginasta, hoje como educadora física, você tem várias críticas àquele estilo de prática que tem como objetivo a performance, a estética, o belo, enfim, critérios que não estão muito longe da fisiologia do corpo, né, tá?
Sim, aí é o objetivo, né? Qual que é o objetivo do Claro, atleta? claro. Ele chegar numa competição, ele chegar numa Olimpíada. São objetivos diferentes. Quem não tem esse Isso. objetivo, eu chamo, né? Eu falo que eu sou atleta da vida, porque pra encarar essa vida você tem que ser um pouco de atleta, né? Sim, sim. Competição para tudo quanto é lado e você precisa se preparar e se Uhum. treinar muito Uhum. para encarar a vida. E aí, assim, quem quer ser atleta de alto rendimento de um esporte, vá atrás do seu objetivo. Quem quer ser atleta da vida é um caminho totalmente diferente Claro, no âmbito físico, claro. né? Uhum. Precisa ser atleta, sim, mas são esses focos diferentes, Sim, sim, né? sim, sim. Então, e eu trabalhei com atleta de alto nível bastante tempo no começo de carreira, e assim, dor é uma constante, né? Lesão é uma constante, eles só vão mudando de lugar, e o fisioterapeuta vai lá tentando remediar a situação, né? E para correr atrás do prejuízo sempre. Então, assim, é outro nível de demanda, né? Outro propósito, são outros objetivos, como você colocou mesmo, né? Mas Sim, que não é saudável, não é. não. E eu também queria colocar aqui os diferentes perfis. Uhum. Isso, tenho certeza que você vai se identificar com o que eu vou falar agora. Como a gente atende muitas pessoas, tem aquele que é super resistente à dor, que você olha, olhando e fala, meu, como que você não tá sentindo a dor? Sim, E assim, não tá doendo não. E tem aquela pessoa que qualquer estímulozinho diferente, ai, tá doendo muito. Isso é muito individual mesmo, sim, não é que quer se dar o valentão e outro é fresco, não é isso, é porque tem pessoas que realmente têm essa estrutura fisiológica diferente, então o uhum. limiar de dor é diferente. Uhum. E isso Uhum. é algo que, se o professor identifica no aluno qual que é o perfil e se o aluno sabe qual que é o seu, ajuda muito. Sim, Porque aquele que não sente dor precisa tomar muito cuidado para não se machucar. E aquele que sente por qualquer estímulo precisa tomar cuidado, porque senão ele vai ficar muito limitado no âmbito de movimento. sim, Você sim. concorda comigo, Rô? Claro, eu sou uma Você- pessoa super sensível à dor. Isso é uma questão particular minha. Qualquer coisa assim, eu sinto muito, né? Eu sou muito sensível à dor mesmo. Já tive umas histórias aí bem malucas, enfim. Mas e isso é por isso que a gente, quando procura quantificar a dor, uma das formas da gente quantificar a dor, a gente fala assim para a pessoa, numa escala de 0 a 10, onde 0 é nada de dor e 10 é a dor máxima, essa dor me dá uma nota para essa dor. Porque eu não posso, eu dar a nota para a pessoa, só ela pode dar, quantificar, né? Então, para essas pessoas muito doloridas, às vezes a gente fala assim, olha, a gente vai trabalhar numa escala entre 0 e 5, tá bom? Então, o que a gente é uma margem de segurança, assim. Então, quando ela refere a alguma queixa de dor, tá abaixo de 5, então dá para aguentar. Acima de 5, aí já a gente já vai rever, porque senão você não vai evoluir com ela em nada, né? Porque ela é muito sensível. E tem o outro extremo também, que são os tigrões, né? Que então, para sentir alguma coisa, você fala assim, você tá olhando de longe, você fala, vai dar encrenca, deve estar doendo. E o cara fala, não, não tá doendo, né? Então, assim, são as pessoas que têm um limiar mais baixo mesmo. Isso é bem particular, isso não tem como a gente nem quantificar, só o próprio paciente para trazer um pouco dessa escala numérica para dar uma referência, né, da intensidade dessa dor. Então, realmente, e é interessante que a gente vê os tipos corporais, assim, então aquelas pessoas mais tônicas, maiores, assim, são as pessoas mais resistentes à dor, né? As miudinhas, mais fininhas, mais magrinhas, mais molinhas, hipotônicas são mais sensíveis. Então, a gente já no biotipo, a gente já meio que identifica isso. É bem interessante. Esse é um ponto que realmente, se você não sabe qual que é o seu perfil, seria legal perguntar tanto para o seu fisioterapeuta ou para o seu médico, não sei se Uhum. é alguém que te acompanha, né? Ou para o seu professor, porque isso é algo que nos direciona, né? Uhum.
Uhum. relação ao trabalho, ao estímulo que Sim, vai ser dado naquele corpo, sim. ajuda a evitar possíveis futuras dores, Tá. né? E acho que tem mais uma dor que a gente podia também trazer, tá? E aí tem muito a ver com a quarentena também, é, que eu tenho recebido muito no consultório, nesse pós-pandemia, peri-pandemia, nesse durante aqui, né? As dores das pessoas que não se movimentam, Uhum. ou seja, de muita estática, né? Então, pessoas que ficaram mais confinadas em casa, que não conseguiram enfrentar uma realidade aí, uma dinâmica de atividade física dentro de casa, que tiveram medo de sair na rua para dar uma caminhada. Então, assim, já dizia um professor de ortopedia, estou lembrando dos meus professores hoje, de ortopedia da época da graduação, o Carazato, ele dizia que o ser humano foi feito para o movimento, ele não foi feito para a estática, né? E a gente, muitas pessoas têm uma atividade muito cognitiva, muito intelectual, né? Muito que trabalha com comunicação, com visual, com audição, tal, e acaba não utilizando muito o físico para o seu trabalho profissional. Então, que é o contrário de nós, né? A gente trabalha muito com o corpo para trabalhar, Uhum. né? Sim. Então, essas pessoas que têm uma vida muito estática, gente, precisa se movimentar, pelo amor de Deus. Eu tenho falado para os pacientes assim: põe 5 máscaras e vai dar uma volta no quarteirão às 5 da manhã, pelo amor de Deus, que não tem ninguém na rua, para se mexer um pouco. Mas eu entendo que as pessoas estão com medo, super respeito, mas assim, precisa se movimentar, porque o movimento vai fazer essas tensões se diluírem, vai ajudar a lubrificar as articulações, produto líquido sinovial, vai fazer você se movimentar e relaxar as tensões que acabam se consolidando pela manutenção de uma postura só. Então, o sedentarismo, a falta de mobilidade também gera dor, tanto quanto o movimento errado também gera dor, né? Então, eu falo, tem que se movimentar, mas tem que se movimentar de uma forma correta. Não fazer nada também vai gerar problema, né? Então a gente tem que ir para a dinâmica, tem que ir para o movimento, né? É, e só firmando essa última frase aí, Rô, e colocando na situação aí da quarentena, que muita gente também treinou em casa, mas olhando e voltamos àquele assunto da consciência, né? Quem me Uhum, conhece sabe, muita gente falou, ai, Thalita, por que você não dá é, aula online para muita gente e tal? Só que assim, eu preciso ver se o aluno está fazendo certo. Isso faz uhum, muita diferença. uhum. E para quem não tem assim esse conhecimento mesmo de biomecânica, gente, a chance de fazer certo é muito pequena. Sim, sim, Faz muita diferença. Isso sim. também pode ter aparecido aí para você, Rô, não só de pessoas que não se movimentaram, mas pessoas que se movimentaram errado, né? Porque teve show de aulas e possibilidades de movimento aí nesse período. Uhum. Mas eu imagino que também deva ter aparecido muita gente por ter feito errado, né? Sim, sim, sim. E assim, aí é tão claro, né? Fica cada vez mais claro esse discurso que a gente está trazendo, né? Tal, quanto a qualidade tem a ver com essa questão da lesão. Então, Sim, a pandemia só pôs zoom naquilo que a gente já vinha falando, né? exatamente. Verdade. Então, gente, precisa se movimentar, precisa fazer exercício, nem que se for né, 2 vezes por semana, uma caminhada, qualquer coisa, mas nós somos da dinâmica, nós somos do movimento. E além do que, a própria da atividade intelectual, né? Tá, que tá claro que é um recurso de você ajustar índices de estresse também, né? Estresse emocional, estresse mental. Tem paciente minha que é psicóloga que diz que não atende paciente em tratamento de depressão se ele não se comprometer a fazer exercício. Ele falou assim, olha, não É adianta só se mesmo, trabalhar emocional, né? é Tem que mesmo. trabalhar o físico também, né? Ah, isso é Então, demais. A gente podia abrir para perguntas sim, agora, né? sim, Foi sim. depois encerrar, porque Olha, papo fala bom a gente nem vê passar, né, Thalita? é,
Então Ó, vamos meu lá. desgaste articular é de 5 a 6 vezes mais rápido por genética, diagnóstico do ortopedista. Já tive fascite plantar num pé, tendinite no outro, artrose no quadril e condromalácia nos 2 joelhos. Tendinite. É aquilo que eu aprendi com você, Rod, que uma questão reflete na outra e na outra e assim vai, né? Isso. Provável, como é que ela chama, Thalita? Perdão? Márcia. A Márcia provavelmente ela deve ter um diagnóstico primário da condromalácia. A condromalácia, sim, é um desgaste da cartilagem do joelho, especialmente onde a patela se articula com o fêmur. Pode ser por movimento, mas pode ser por genética também. Tem gente que tem isso mais frágil, né? E por conta da condromalácia, que deve ser o diagnóstico primário, ela tem as demais articulações também se movimentando de uma forma inadequada, e aí as lesões, as dores começam a aparecer e se espalhar, né? Então vai para o tornozelo e pé, vai para o quadril, vai para a lombar, e aí vai tornando a coisa extremamente sistêmica. Então, é super importante a gente olhar para isso, né? Márcia, assim, quanto mais adia, mais pode refletir em outras articulações e mais preocupante fica a situação, né? Então, a minha sugestão é que você realmente veja isso, tente cuidar. Eu sei que agora dá medo de ir ao médico, mas veja se a clínica está seguindo todos os protocolos de segurança, ou então procure um atendimento mais individualizado, numa clínica que não tenha tanta gente. Porque é o famoso procrastinar, né? Quanto mais a gente demora, pior. Exatamente, exatamente. A Junca está dizendo aqui, se todos os exercícios tivessem essas orientações, a gente está plantando sementinhas, né, Thalita? Eu acho que as coisas com o tempo estão evoluindo, estão se modificando. A gente está fazendo a nossa parte, né? A gente está deixando o nosso legado aí, né? Mas obrigada. E isso em relação às orientações, assim, pensa, se existe uma graduação, o nome já fala, educação física, a gente precisa estar 4 anos só para saber orientar. Você acha que uma pessoa que nunca estudou e que só está olhando lá na televisão e faz no seu corpo vai conseguir? Então, realmente é muito delicado, não é tão simples assim. Por mais que Claro, pareça, não é. claro. Fisioterapia mais ainda, né? Sim. Olha o tanto de cuidado que precisa ter. O toque da Rô é super minucioso. Parece que ela não está fazendo nada quando ela está tocando na gente. É assim, é um deslize que muda de uma maneira que vocês não fazem ideia. Então, se tem tanto detalhe, realmente é algo que precisa ser levado em consideração. Essa orientação correta, esse cuidado exclusivo, esse olhar, né? Esse olhar especial para o corpo como um todo e entender e tentar entender o porquê de cada dor que acontece. Sim. Ó, Tem pergunta. duas perguntas aqui. O André entrou, a Carol entrou, já são outros profissionais da educação física que já estão falando a mesma língua que a gente, né, Thalita? Sim, queridos. Respondendo um pouquinho da fascite plantar. Antes da fascite, só vou trazer uma questão da físio também. Tem muito fisioterapeuta que a gente vê que passa a vida tratando sintoma. Está inflamado, vai lá e desinflama. E não olha para essa questão da causa, né? Que é o movimento alterado, da onde vem esse problema, se vem dali, se vem de um outro lugar e assim por diante. Então, tem muito fisioterapeuta. Na minha área também, a gente diz só enxugando gelo, né? Então, a gente fala bastante de educação física, mas eu reconheço que na minha área tem muita gente que só olha para o sintoma, né? E de forma segmentar. Eu falo, o paciente não é um paciente, é um joelho, né? Olha só para o joelho. Então, respondendo à questão da fasciite, a fasciite é uma inflamação da fáscia, da planta do pé, onde ela se fixa no calcanhar, né? Frequentemente é uma tensão exagerada desta musculatura da fáscia
que normalmente você tem ou um arco do pé muito tenso ou um tornozelo muito rígido. O tornozelo é a dobradiça da perna com o pé, né? Então, essas duas articulações têm que conversar e tem que ter uma boa mobilidade para que a fascite não apareça, tá bom? E aproveitando, falando disso aqui, a fascite frequentemente tem aparecido na pandemia por conta das pessoas estarem ficando muito tempo descalça, né? Ficar descalça requer que você tenha tudo isso movimentando demais. E quem não tem tudo isso móvel, extremamente móvel, acaba gerando esse desconforto na fáscia, né? Então, tem aparecido muita fascite plantar nesses momentos. Então, a indicação não usem sapato, não andem descalço, não andem de havaiana, não andem de all-star, de rasteirinha, sapatilha. Sempre usem sapatos onde o calcanhar esteja ligeiramente um pouquinho mais alto. Isso, só isso garante que você não precisa de tanta mobilidade e acaba jogando o seu peso ligeiramente para frente, que alivia também o esforço dessa musculatura da planta e do tornozelo de trabalhar demais. Então, vai ficar aí as duas dicas para fascite. Sim, e para quem não sabe o que é fáscia, Rô, só explicando, é como se fosse uma pelezinha, uma membrana que envolve os músculos e elas têm muita terminação nervosa. Sim. Por isso que dói. E aí essas terminações nervosas, os nervos, é como se eles ficassem mais engruvinhados. Isso. E aí vira o sistema nervoso e realmente dói, tá? Por isso fascite vem de fáscia. Isso. Né? Isso. Tem uma pergunta aqui, Rô. É um comentário. Eu sinto que clínicas de fisioterapia por convênio só atuam no alívio da dor, infelizmente. Você pode falar aí, Rô? Mas você sabe de um paciente que você conhece que a gente sempre tem que olhar os dois lados da moeda, né? Tem clínica de fisioterapia que só faz isso e muitas vezes por conta de um convênio pagar R$9 uma sessão de fisioterapia. Então a gente entende os dois lados da moeda, que é um absurdo, né? Como é que alguém vai fazer um trabalho decente por R$9 a sessão? Então a cara da Rô foi a melhor. Boa, Carol, é isso mesmo. Então, eu não estou defendendo os fisioterapeutas, eu acho que se você se propõe a fazer um trabalho, você tem que, né? Mas a gente também vê o outro lado da questão da gestão, né? Então, tudo tem várias perspectivas. Sim, e também tem a questão da demanda, né? Eu já fui fazer fisioterapia pelo convênio. Rô, sem brincadeira. Sabe o ultrassom, né? Que chama aquele. Eu contei 1 minuto. 1 minuto ficou aplicando o ultrassom e aí eu já tinha que ir embora. Não, imagina, os estudos mostram que menos de 7 não faz efeito nenhum. Imagina. Então, enfim. Enfim, né? Por isso que eu falei, quando eu me formei, eu falei, não, eu não estudei o que eu estudei para fazer isto. Eu quero fazer algo diferente, de mais qualidade, né? Então, eu acho que essa Gente, aqui é a proposta. é o famoso barato que sai caro, né? Você precisa avaliar. Valor é uma coisa e preço é outra coisa. Exatamente. E precisa ser colocado em pauta. E aí você vai mensurar o que vale mais e o que vale menos. Claro, né? Eu tô cansada de receber gente, fala assim, Roberto, já fiz 50 sessões de fisioterapia, né? E aí o paciente vai lá, faz algumas sessões comigo, não vou dizer que é uma sessão nem duas, mas assim, resolve muito menos tempo do que o tempo todo que ficou perdendo fazendo 50, 60 sessões de físio, né? Então, acho que a gente precisa rever. Você falou bem essa questão do valor e do preço e do valor, que são coisas muito diferentes, né? Muito bom. Exatamente, precisa colocar na balança. Uhum. Que nem comida. O arroz branco é bem mais barato, só que você come 4 colheres. O arroz integral você come 2. Exatamente. Entendeu? É isso Tem aí. que colocar na balança, né? É isso aí. Bom, gente, Muito alguém tem bom. mais alguma pergunta sobre dor e exercício?
Márcia, eu vou passar o contato da Rô pra você depois, tá bom? Assim que eu acabar aqui, eu te passo, que ela disse que vai querer te procurar, Rô. Tá. Márcia, ela é fantástica. Eu Obrigada. também tô nos meus planos aqui de marcar com você, Rô, Aham. que já tá na hora, né? Faz Tá. tempo. Pra dar uma geral, né? Tá. Isso. Gente, eu saio da Rô, parece que eu tô levitando. Sério, eu já cansei de falar isso pra ela. Parece que eu tô nas nuvens quando eu saio do consultório dela. É muito bom. A gente faz com esse olhar bastante global, né? E realmente. E uma coisa que você falou é legal, e tem outros profissionais aqui, e eu falo para os meus pacientes também, eu falo assim, olha, não precisa ter dor para você vir aqui de vez em quando, vem para dar uma geral. Você Ah, vai travando aqui, um pouquinho lá, não precisa esperar ficar encrencado, né? Vai lá, exato. você dá uma Ó, a Carol reorganizada. colocou aqui, Roberta é manutenção mensal. Quem falou? A Carol? A É isso mesmo, gente. Porque o nosso dia a dia é uma loucura. A gente vai saindo mesmo dos eixos e não esperar ficar muito ruim para ir também Uhum. é um ótimo cuidado, né? Isso mesmo, isso mesmo. Muito bom, tá? Obrigada pelo convite mais uma vez. Eu venho com maior Imagina. alegria, com maior disposição. Acho que a gente tem que semear mesmo isso que a gente vem conversando entre a gente. Carol, o Grilo tá aqui, falando bastante de qualidade, de parceria de profissionais e prevenção em qualidade de movimento. Eu acho que a gente, aos poucos, vai criando essa rede de contatos, essa rede de raciocínio aí que vai permeando todo mundo. Isso é muito bom. Sim. O Grilo entrou agora há pouco. Apareceu aqui, não sei se ele continua, Carol, mas ele apareceu É, sim, bem feliz. a A Marlene também. Marlene, é você que conhece, A Rô? Marlene é fisioterapeuta, minha parceiríssima de Ah, é? GDS. Ela é professora Ah, legal. assistente do método e a gente virou super amiga por conta do GDS, né? Então, Ah, muito prazer, Marlene. Obrigada aí quem pela. precisar de contatos de Floripa, super indicadíssima. Olá, Legal, bom tá bom? saber. Que ela é de lá. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Eu vou deixar a live gravada. Quem puder compartilhar, muita gente não pode entrar. Thaís, não acredito que você ficou até agora. Muito Obrigada. bom. Thaís foi minha aluna da ginástica anos Uau! atrás. E depois que eu deixar salva no feed, compartilha com as pessoas que precisam dessas informações, que são importantes, né, em relação à dor. E ótimo domingo a todos. A você também, Rô. Thanks. Obrigada. Um bom descanso e um beijo a todos. Beijo, gente. Tchau. Beijo, tchau, tchau.